Fala pessoal, Vitor Facchinetti aqui e esse é meu canal Facchinetti Automobiles. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, a gente está aqui com o Vinícius da Roger Auto Center, porque a gente vai dar continuidade ao projetinho estético da Naomi, aquele projetinho low profile, bonito, e a gente vai para as rodas. Lembra que eu falei no vídeo anterior que eu ia dar uma atenção especial para as rodas, porque elas merecem. E né, Vinícius? Tem um negócio aqui meio mal feito, umas coisinhas assim que precisam ser alinhadas, inclusive com o spec do carro. Então, assim, pra gente ir direto ao ponto, pessoal, vamos conversar aqui sobre algumas coisas técnicas que vão ser feitas na roda pra gente voltar. Na verdade, Vinícius, eu quero voltar ela pro spec original. Porque essa roda, ela não vem assim, né? Fizeram uma customização nela e um dos motivos que eu quero fazer é que tá muito mal feito, velho. Eu não sei assim, o que você achou, ó? Aqui ela ficou um pouco mais grosso, né, do que o normal, diminuindo a roda, né, que era aquela conversa que a gente estava tendo. Exatamente, né? Ó, aqui, ó, até a tinta tá escorrendo. Sim. Você tinha me falado da questão do verniz, né, que o pessoal passa por cima, isso é meio... A questão de personalização de rodas tem bastante processos e técnicas diferentes, né? A nossa que a gente adota é de remover toda a tinta dela e lixar ela, passar fundo para depois passar uma tinta e depois um verniz. Processo bem feito, né, cara? Porque tem muita gente que às vezes ela só tira esse verniz aqui de cima e deixa fundo e tinta, então vai ficar aquela... Vai combinando a cor vai também, ficando né? aquela camada muito grossa e com isso descasca com o tempo, ela não fica tão... acabamento tão perfeito, por isso que às vezes escorre, entendeu? Esse é um dos motivos, né? Porque eu achei assim que a roda ficou mal feita, mal customizada mesmo. Aquele motivo que você falou também que eu achei, que acontece, quando customizou essa face aqui, essa borda, ela é mais grossa, não é igual a do A45 sem ser o facelift. Sim, que ela é só um filetinho, aí a roda ela achatou. E a questão também aqui foi... Quiseram ter uma pegada mais racing, né? Boy racer, assim, né? Tipo, exatamente. Essa, na verdade, essa roda, essa configuração é da performance, né? Veio nos A45 anterior, ao facelift, que essa já é facelift. Inclusive, um dos motivos também é porque, tipo, essa configuração de fundo cinza e diamantada com verniz brilhante é uma característica, assim, bem marcante do facelift. Então, você vai, não, ali é o facelift por causa da roda. Então, assim, é um dos motivos também que eu quero fazer. Fica até mais limpo, assim, né, o carro, né, com toda diamantada, com grafite, fica mais chique, né? Exatamente, essa é a palavra, fica mais chique, sofisticado. Vai crescer a roda, né, vai ficar... Não que assim não tá legal. Tá, Tipo assim, questão de acabamento não ficou tão legal, mas tipo assim... Essa pegada do diamantado, a ideia, né? A ideia é muito bonita também. Eu adoro essa roda, inclusive tem no facelift, só que ela é outro desenho. É um outro desenho assim, até tem alguns que são assim também, mas de maneira geral, eu acho que eu prefiro. E outra questão é tipo para alinhar com o spec, com a especificação do interior do carro. Entendi. Que é toda todo mais assim, mais tipo minimalista e tal, não tem aqueles detalhes vermelhos, mas ele tem o painel todo forrado em couro e tal. Então assim, eu fiz também a personalização do volante, né? Coloquei também ela alinhadinha com o cinza e tal. Tudo combinando, né? Então preto com cinza bem... Então pro pacote Brasil, vieram assim, com esse diamantado fundo cinza. Entendi. Que é a especificação para essa configuração interna. Entendi. Que vieram pouquíssimas, eu chuto que não tem nem 10 dessa aqui no Brasil. Às vezes a gente vê Posso estar falando besteira, se eu falar besteira, fala aí, coloca nos comentários, mas assim, eu pesquisei, vi, inclusive anunciada, não existe nenhuma nessa configuração. E às vezes a gente vê um carro assim e não acha que é tão, como fala, exclusivo assim, né? Então é bem legal estar passando todas essas informações que às vezes a pessoa nem conhece, né, tudo isso que tem no carro. E aí eu quero fazer exatamente essa volta às origens do carro, entendeu? Pra gente ver, a galera ver. Então uma coisa importante, que é por isso que eu tô aqui também, né, um dos motivos. Então galera, eu escolhi estar aqui, tá? Então assim, a gente tem uma parceria que é essa aqui, ó. Esse vídeo, né, trocando essa ideia, essa conversa boa aqui pra vocês terem a informação certa. Eu tô aqui porque eu quero, porque os caras são bons, a gente foi, analisou tudo, viu que o pessoal tem torno computadorizado, que faz toda a diferença. O torno computadorizado para fazer a diamantação faz toda a diferença, né, cara? Sim, com certeza. Qual que é a principal diferença de um torno computadorizado para um torno mecânico?
é a questão dos processos. O torno, o computadorizado, ele melhora os processos. Por exemplo, um torno mecânico, você tem que fazer um gabarito à mão. Para poder, por exemplo, aqui, eu vou ter que fazer o gabarito da roda aqui nesse formato. Entendi. Se eu pego um torno mecânico, eu tenho que vir aqui com uma chapa de ferro e ir desenhando a roda pela essa chapinha de ferro, fazer um gabarito, tudo à mão, colocar lá, ir medindo e tal, aí depois você vai colocar no torno esse gabarito de ferro e vai indo manualmente ali. Nossa. Então qual que é a diferença do computadorizado? O computadorizado, ele vai pegar aqui e o próprio torno vai tirar esse gabarito. Ele vê, né? Ele vê a roda ali e ele mesmo faz tira... a face perfeita. Faz a face perfeita. Então, ele vai ser... Até os risquinhos ele reproduz certinho, né? Porque o torno mecânico, ele dá às vezes muita vibração. Então, por isso que fica aqueles risquinhos, tudo... Mais fortes. Mais fortes. O computadorizado, ele já tem mais precisão e não fica quase nenhum... Então, tudo isso você tem que, tipo assim, escolher aonde levar. Igual aquela roda isso, ali, vai ficar bem próximo daquela roda que a gente tem aqui. Não, fica perfeito. Que nem eu expliquei fábrica, ainda pro Vitor. Essa roda, ela é uma aro 22. Então, como ela é muito grande, às vezes ainda ela dá uma vibrada e mesmo assim o acabamento ficou muito bom. Tá muito perfeito. Então aqui no aro 19 vai ficar... Você vê aqui o espelhado mesmo, você vê a face bem bonita. A gente espera que vai ficar perfeito. Vai ficar. A gente conversou muito sobre isso, né? Porque meu medo era aqueles riscos mais grosseiros e tal. Mas aí quando eu vi as rodas aqui que ele fez, galera, podem ficar tranquilos. Venho aqui na fé. Ele até falou, não, a gente faz uma pra ver. Eu falei, que faz nada, rapaz. Vamos fazer bom, direto, vai ficar demais, bom, E aí... Essa questão de realmente trazer essa volta às origens é para alinhar, deixar ele todo customizado. Eu fiz algumas customizações nele, né? Tipo assim, acabou de fazer um detalhamento até empoeirado, que eu fiz lá com o pessoal da Hanover. Aí eu tenho que lavar ainda, ver o que faltou e tal. Mas outra coisa importante Vinícius, quanto tempo assim, em média, é um trabalho desse? Então, hoje a gente disponibiliza, né? 4 rodas para o cliente não ficar sem o carro, porque é mais ou menos uns 3 dias para poder fazer esse serviço. Que a gente separa em etapas, né? Que é a desmontagem da roda e depois vai lixar todas elas. A gente confere antes disso se não tem nenhuma roda torta, porque às vezes o cliente nem sabe. Tem roda torta, e às vezes você vai colocar no torno lá, também dá defeito e também é outra coisa que a gente vai vibra fazer. Volante, não fica balanceamento 100%, gasta o pneu errado. Então a gente confere todas as rodas para ver se estão todas perfeitas. Nossa. Depois remove a tinta, depois lixa, aí fundo, pinta ela trabalho, inteira, hein, cara? E depois diamanta. Então, tipo assim, não é uma coisa simples, é só chegar e pintar, que nem aqueles... Tem gente que chega, mas não é só pintar no spray não e 15 minutos já tá vi gente fazendo isso, né? Vou botar fosco, aquele spray, pronto, tá pronto. Aí bate a água e sai a tinta. Então é 3 dias, mas a gente tem essa disponibilidade de deixar 4 rodas com pneu, o cliente não fica sem o carro. Sem, pô, isso é perfeito, perfeito. E outra coisa que eu também quero fazer, que a gente combinou, né? É alinhar, balancear, tudo isso vocês fazem aqui, né? Isso, aqui é um outro serviço também, né? Aqui é um auto center que a gente tem 3 lojas, inclusive cada loja tem um segmento. Por exemplo, tem a loja que fica a recuperadora de rodas. Aqui onde a gente está hoje é uma loja premium, que fica localizada aqui numa região mais privilegiada de Londrina, uma região num ponto bem legal aqui. Ponto estratégico aqui, né? Não é uma loja muito grande, porém a gente consegue fazer um alinhamento 3D aqui, um balanceamento também computadorizado, que é todo diferencial para atender esse tipo de público. Até a decoração também, né? Tipo, sim, ficou bem legal. Quando cheguei aqui, tinha uma musiquinha de Velozes e Furiosos, eu já tava aqui, é o Brian. Massa demais, velho. E então, galera, para resumir, hoje a gente veio entregar o carro pro Vinícius, né, para ele pegar as rodas e tal. Então, assim, vamos só recapitular. Então, o mais importante de tudo é que eu quero, tá? Eu quero essa especificação que veio no carro, tirar esse preto acetinado aqui, né, com essas bordas diamantadas, que eu acho que não tá bom, não tá combinando, né? Tipo, a roupinha da Naomi tá tipo toda... Tem nome, você sabia que é o nome dela, Naomi? Não sabia. Naomi, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que fazer um carinhozinho. E não tá bem customizada, não ficou. É como a gente conversou. Legal essa ideia. Sim, a ideia é top, porém não ficou... Do preto acetinado, borda diamantada, o verniz também, né, acetinado.
mas eu quero trazer de volta isso, então não ficou legal. Outra coisa que eu quero é alinhar, né, tipo essa especificação com o interior do carro para ele ficar bem... Tudo padrão, harmonizando, tudo, né? Perfeito. Mas é isso. Então assim, tirar realmente, né, aumentar a roda, deixar a face mais aparente para a roda crescer, né? Tudo isso, então torno computadorizado para dar aquele acabamento top, premium, top, como se fosse de fábrica. E é só alegria depois. Fechou. E aí, galera, quando a gente vier, né, tipo, pegar o carro, a gente vai também mostrar tudo em detalhes também. A gente vai pegar alguns takes aqui para você ver certinho, né, o que foi feito. E é isso, tô ansioso já para ver a Naomi com o sapatinho novo, porque não adianta, né, tá toda bem vestida, com esse sapato furado aqui, não dá, né? Tá, tipo, essa é a minha sensação, tô tudo bem vestido com a bota furada. E também o que eu acho legal é a gente mostrar pro pessoal o passo a passo, o que eu puder filmar, manda pra gente, rodas, a gente faz sessões pra ver tudo direitinho, como é que foi feito, a gente conversa. E aí quando chegar, quando as rodas estiverem prontas, a gente vem aqui pra gente fazer os takes finais, pra gente conversar também como é que a gente chegou no resultado e obviamente ver o resultado. Mas sem mais delongas, a gente fica por aqui, tá? Obrigado pela audiência. Se você não é inscrito, já se inscreve porque o canal é muito novo. Deixa seu like porque isso ajuda no engajamento. Se você não gosta de roda, de carro, mas deixa seu like porque aí o cara que gosta de roda vai ver isso. Vai conhecer aqui o Roger Auto Center, que os caras são top. E é isso aí, pessoal. Tchau. Valeu!